Alô. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom, estamos mais uma vez reunidos para louvar, para enaltecer o nome bendito e glorioso do nosso Deus. Hoje nós estamos tendo o culto apenas online, transmitindo aqui através da plataforma do Facebook, e queremos agradecer a todos os irmãos que estarão conosco durante esta celebração. Nós vamos neste momento estar orando a Deus, pedindo de Deus a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade sobre cada um de nós. Você que está nos acompanhando, eu convido você para orar conosco. O momento, o tempo é de oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais abençoado nós somos. Vamos orar então, ore comigo. Querido Deus, amado e soberano Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, nós te adoramos, Senhor, e te louvamos. Nós enaltecemos o nome glorioso do Senhor. Papai querido, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder o privilégio, a honra, meu Pai, de poder estar no teu santuário para enaltecer o teu nome, para prestar a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Muito obrigado. Nós oramos por todas as famílias que estão conosco nessa noite. Que o Senhor as abençoe de uma forma maravilhosa, estendendo as tuas mãos benditas e gloriosas para abençoá-las. Abençoar, meu Deus, levando paz, alegria, cura, meu Pai, transformação, prosperidade espiritual e em todos os aspectos da vida humana a cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus, de todos os nossos irmãos que estão conosco nesta grande celebração. Abençoe aqueles que irão te adorar, louvar, aqueles que irão trabalhar para ti. Que o Senhor Deus os use de forma muito poderosa. Paizinho amado e querido, nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão que estão aqui, podem sentar inteiramente à vontade. Amados irmãos, neste momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, né? E convido os irmãos que já estão aí já devidamente organizados para esse fim, e nós vamos estar adorando o Senhor. Você que está em casa, está nos acompanhando, tire esse momento para adorar, para louvar, com toda a sinceridade do seu coração. Sei que nós estamos aí de maneira, vamos dizer assim, virtual, né? Online, mas nada impede que você, juntamente conosco, adore e bendiga ao nome do Rei Jesus. Hoje nós temos a participação, pode já, do Ministério de Louvor Essência, que estará nos conduzindo no momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Tudo pronto aí, irmão Anderson? Então vamos lá, meu filho, bem rápido. Glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Irmão Anderson, conduzindo o momento de louvor. Aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Vamos iniciar louvando o hino de número 3. Hino de número 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mundo
Aleluia. Hino de número 202. Hino de número 202. Aleluias. 202. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão o lugar para ti. A perfumes, a gozo exaltado, a delícias profundas aqui. Sim, ali, meus anjos fiéis rodeados, uma esfera, glória e luz. Daqui espera Jesus. Cantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordam, são prazeres que acabam-se aqui. Pois ali, mais ali, ao tornar-nos felizes com Jesus, conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente servir de alma pura e de graça Jesus nos dará. Pois ali, todos cheios de amor, de ternura, esse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Vamos louvar mais um hino. Hino de número 26. Hino de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse aqui um multidão que cantando a larga chegada, nos que vencem a tribo
Deus abençoe os nossos queridos e amados irmãos pela grande contribuição na obra de Deus. Aleluia. Neste momento nós vamos fazer uma leitura, palavra gloriosa do Senhor, e nós vamos, você puder aí acompanhar na sua casa, vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, e vamos ler esse capítulo, são poucos versículos, nós vamos ler até o versículo de número 21, tá bom? E aqui nós temos 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas aqui, né? O pessoal da banda, todo mundo muito feliz, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, quero abraçar aqui na paz do meu amado e Salvador Jesus Cristo, a você que está ligado conosco, que está adorando conosco aqui. Grande abraço, que Deus abençoe você, que a bênção de Deus, ela se multiplique na sua família, na sua casa. Vamos ler então a palavra do Senhor, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, o tornou a chamar a Samuel. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que eu vi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, já jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem pareceu aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar neste momento. Rogar de Deus que Ele abençoe
a sua gloriosa palavra nos nossos corações. Neste momento também vamos orar por todos os nossos irmãos que se encontram de viagem, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um socorro divino. Eu acredito que Deus ainda é o Deus que faz milagre. Ele é o Deus que salva, que cura, que transforma, que muda as pessoas quando elas vão a Ele com o coração aquebrantado e com toda a sinceridade. Então, com a sinceridade do nosso coração, vamos fazer uma oração a Deus. Logo após esse momento de oração, nós estaremos dando oportunidade para a dupla, os irmãos Maxwell e Regina, estarem adorando o Senhor com uma de suas canções. Ore comigo, você que está em casa. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, meu Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Agora, pois, nós pedimos que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações. Paizinho querido e amado, nos dá da Tua graça para que sejamos capazes de compreender a Tua palavra e que sejamos capazes de viver segundo a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nos dá da Tua graça dia após dia, para que possamos viver uma vida, meu Deus, correta diante do Senhor. Paizinho querido e amado, neste momento também, nós oramos pelos nossos irmãos, por todas as famílias, oramos também pelas pessoas que estão cultuando conosco aqui, através dessa transmissão. Nós pedimos a bênção do Senhor, aqueles que estiverem doentes, que o Senhor, neste momento, faça uma visita mais do que especial, passando, meu Deus, a Tua mão saradora, transformando, curando. Oramos também por aquelas pessoas que estão de viagem, abençoe-as, ó Deus, estenda Tuas mãos, para que elas possam retornar em segurança e paz. Deus bendito e santo, no nome de Jesus, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas sob os Teus cuidados e Te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os nossos irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno. Nesta noite, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, que é poder louvá-lo e adorá-lo, e saber que o Senhor está conosco nos momentos de dificuldade, de aflição. O Senhor não nos deixa só. Aleluias. A sua mão nos sustenta. As suas mãos nos põem de pé. Glória a Ti, Jesus. Te adoramos. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Para o bem daqueles que te amam.
Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Depois no final vocês vão fazer aí o pós-lúdio musical, né? Adorando o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ter também mais um louvor com o nosso Ministério de Louvor, adorando o nome do Senhor. E enquanto o Ministério de Louvor se organiza e toma posse dos seus respectivos lugares, deixe-me dar um aviso. Nós estaremos na próxima quarta-feira aqui no culto de ensino da palavra. Estaremos aqui ministrando o culto de ensino, também online. Nosso município está com os trabalhos aí suspensos de aglomerações por 15 dias. Nós estamos cumprindo aí ipsis literi, né? O que o decreto do município estabelece, para não termos nenhum problema. Estamos dando a nossa contribuição e vamos continuar dando. E também pedir a todos os irmãos que tomem seus cuidados, não brinquem, mantenham-se dentro de um padrão que você esteja prevenido contra esse ataque letal desse vírus que assola a face da terra. Eu sei que Deus, Ele tem o poder de libertar o seu povo, tem o poder de cura, tem o poder de transformar, o poder de nos proteger e nos guardar, mas cabe-nos também compreender que é importante nós estarmos cada vez mais protegidos. Amém, meus irmãos? Maravilha, eu quero dar um abraço muito forte em todos os irmãos que estão conectados conosco, que estão nos acompanhando aqui. Você que está agora durante a transmissão, ao vivo, e você que depois vai ver no canal. Deus abençoe você. Deus seja com a sua vida. Mandar um abraço especial para uma amiga lá de São Paulo, que sempre fica, nos apoia e participa dos trabalhos conosco. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Não dá para falar o nome de todo mundo, porque eu não tenho aqui na minha tela, mas eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Um abraço também para os meus irmãos de Santa Catarina, um abraço para minha filhinha também lá em Goiás, aqui acompanhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe vocês grandemente. Daqui a pouco uma mensagem da palavra de Deus, do coração de Deus para os nossos corações. Vamos então para a ministração do louvor. Deus abençoe vocês. Bom trabalho. Aleluias. Irmãos, estamos felizes por estar na casa do Senhor Jesus. Feliz porque Deus fez um grande milagre em nossa vida nesses últimos 20 dias. Para os irmãos que não sabem, eu fui acometido pelo Covid-19, contato com alguma pessoa que a gente não sabe. Por isso o pastor fala da gente ter cuidado, da gente guardar, a gente se cuidar. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja a gente está trabalhando aqui, só as pessoas que estão participando da live e as pessoas que estão aí atrás, aí, todos usando máscara, todos com a distância. E eu passei dias muito difíceis, foram 15 dias sentindo sintomas fortíssimos, a pressão muito alta, dor de cabeça muito forte e falta de ar, e todos esses sintomas que os irmãos estão vendo aí falar pelas mídias. Mas Deus operou alguns milagres na minha vida. Aprove Deus que Ele quisesse que nós estivéssemos aqui nesta noite. E apenas um milagre que eu quero contar para os irmãos. Fui fazer o exame no domingo para poder pegar alguns medicamentos. E a médica fez um raio-x no meu pulmão para poder liberar esse medicamento. E ela falou assim: ó, seu pulmão está muito comprometido. Seu pulmão está com o pulmão como se fosse de uma pessoa com pneumonia. E quando você se curar da Covid-19, vai ficar alguma sequela no seu pulmão. Você vai ficar muito cansado, vai ficar muito complicado. E eu perguntei assim: será que eu vou conseguir cantar? Ela falou assim: não sei, vai ser meio difícil.
Passei a semana inteira, eu chorava escondido, porque o meu maior medo era não poder cantar na igreja, não poder louvar a Deus. Eu louvo a Deus desde que eu nasci, mas cantar na igreja eu canto desde os 11 anos de idade. E ficar sem louvar a Deus na igreja ia ser muito difícil para mim. E eu e a minha esposa passando por isso, dificuldades. Eu quero aqui já agradecer ao meu pastor Carvalho, porque não ficou um dia sem ligar, sem dar atenção, sem perguntar como é que a gente estava, o que a gente precisava. Amigos evangélicos, não evangélicos, que sempre levavam coisas que a gente precisava, e a gente nem pedia. Deus tocava no coração e eles levavam o que a gente precisava. E quando o pastor perguntava, antes está precisando de alguma coisa, não precisa mais, já chegou, antes da gente pedir, já chegou. Era a bênção de Deus. No sábado eu tive esse diagnóstico do meu pulmão que estava muito ruim. Passei o domingo, a semana inteira. Quando foi no domingo, eu já estava há 4 dias sem sentir sintomas nenhum. Fui para receber alta. O médico pediu outro raio-x do meu pulmão. Ele olhou para mim, olhou para o raio-x. Como eu não sei olhar raio-x, fiquei impressionado. Ele falou assim: ele vai dizer que está muito ruim. Fez o exame, colocou o estetoscópio, olhou, mandou respirar muitas vezes. E ele fez aquilo uns 10 minutos seguidos. E eu já ficando preocupado. Ele falou assim: o seu pulmão está limpíssimo. Irmãos, é milagre de Deus. É milagre do Senhor. Eu sei que aqui todas as pessoas que estão aqui, nós aqui, você que está do outro lado, a gente nunca ouviu falar de um pulmão curar em uma semana, irmãos. Isso é Deus. E nós vamos louvar ao Senhor Jesus nessa noite. Deus nos deu fôlego de vida para isso. Nós estamos aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus pelos irmãos da igreja do Jardim Eldorado, que oraram nas madrugadas, a CIB, na madrugada, em campanha de oração, orando por nós, orando pelos irmãos que tinham sintomas, pelas pessoas da nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso mundo, clamando ao Senhor. E Deus ouviu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na
Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens
cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já lutei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar de tuas maravilhas,
abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nossos queridos e amados irmãos pela grande contribuição na obra de Deus desta noite. Mas agora vamos para uma breve reflexão na palavra de Deus. E acho que eu vou ter que melhorar. Esse momento eu vou ficar aqui desmascarado, que fica melhor, né? Mais fácil. Meus irmãos, nós vamos aproveitar a leitura prefacial do culto, que foi no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Eu não vou fazer uma releitura, porque nós já lemos, é um capítulo grande, né? 21, pequeno, mas 21 versículos, né? E eu quero falar uma coisa para o nosso despertamento nessa noite maravilhosa. Esse texto que nós lemos, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, nós temos o registro do chamado do profeta Samuel. Quando Deus o chama, ele ainda em tenra idade, chama-o por 3 vezes, como um chamado especial, inclusive em um momento muito crítico da vida espiritual daquele povo. Era o momento em que Deus não estava falando com ninguém, não estava trazendo nenhuma revelação. A palavra de Deus, ela era de grande valia naquele tempo. Por quê? Porque havia um silêncio da parte de Deus. Mas esse silêncio não foi um silêncio provocado por Deus. Foi um silêncio que veio como feedback em razão do afastamento que as pessoas tiveram de Deus, especialmente a casa do sacerdote Eli. Os seus filhos agiu de maneira muito desregrada na ministração do ofício sacerdotal. E Eli, mesmo sabendo dos comportamentos dos seus filhos, mesmo tendo conhecimento pleno disso, não teve a autoridade paterna, autoridade espiritual, autoridade sacerdotal como líder para corrigir, para trazer um doutrinamento correto na condução da obra de Deus. De maneira que Deus não se agradou. Havia um silêncio muito grande da parte de Deus nesse sentido. Mas quando Samuel é entregue ao sacerdote Eli por sua mãe, ele foi entregue para servir ao Senhor no templo. E Deus então o chama para um ministério mais do que abençoador. Deus o levantou como profeta, como homem de Deus, para que através dele os desejos de Deus fossem transmitidos ao povo. Samuel, obviamente, mesmo também conhecendo, é claro, a situação de Eli, em nenhum momento deprimiu a sua imagem, em nenhum momento o agrediu. Pelo contrário, permaneceu dentro de um padrão de humildade altamente invejável para nós, para todos nós. E eu quero falar hoje, pegando esse gancho aqui do chamado de Samuel, para trazer aqui uma breve reflexão sobre a importância que nós, eu e você, todos nós que aqui estamos, temos que estar atentos ao chamado de Deus. Deus, nesse tempo da graça, a sua voz não cessa, o Espírito Santo não para, todos os dias ele continua chamando pessoas não somente do seio da sua igreja, para o exercício de grandes obras, de grande ministério, mas continua chamando pessoas de todos os cantos da terra para vir até Ele. E nós precisamos estar atentos a esse chamado. Quais são quais são alguns dos chamados de Deus para nós, seres humanos? Um grande chamamento que nós temos na palavra do Senhor
é um chamado de Cristo ao arrependimento. A palavra de Deus, ela é enfática e ela registra o chamamento de Deus para o povo, um chamamento ao arrependimento. A chamada ao arrependimento foi, na verdade, a primeira mensagem de Cristo, logo depois do seu batismo e também da sua vitória na tentação no deserto. Depois daquela ocorrência registrada nos evangelhos, especialmente com muitos detalhes, no evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o Senhor Jesus começa a pregar, começa a proclamar o santo evangelho, a boa nova que ele havia trazido ao mundo. E no versículo 17 do capítulo 4 do evangelho de São Mateus, ele diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Cristo conclamava a todos para que arrependessem, para que deixassem de lado os seus pecados, para que abrissem mão de todos os preceitos que são antagônicos à palavra de Deus, de tudo aquilo que torna, como diz Tiago, torna o homem e a mulher inimigo, inimiga de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós nos tornamos amigos do mundo, e entendamos mundo aí um sistema pecaminoso e não a terra física, mas quando nos tornamos amigos do mundo, nos constituímos normalmente inimigos de Deus. E o chamado de Cristo é um chamado para o arrependimento. E arrepender foi um clamor não só de Jesus, mas a igreja primitiva também seguiu essa mesma linha. Afinal de contas, a igreja primitiva, como nós hoje também, somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça e nós a igreja. Proclamamos o seu santo evangelho. E a igreja do primeiro século, ela deu sequência a esse chamamento. Quando nós vemos no livro de Atos, capítulo de número 2, no dia de Pentecoste, depois que os irmãos foram batizados no Espírito Santo, depois desse acontecimento ímpar, em que a igreja é consolidada, em que ela recebe o Espírito Santo de Deus, nós temos aí o grande sermão do apóstolo Pedro. E a palavra-chave desse sermão é essa, versículo de número 38 do capítulo de número 2. Ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito de Deus. Mais do que nunca, essa mensagem de arrependimento, ela é uma mensagem atual. Do que nós precisamos nos arrepender, meus irmãos? Precisamos arrepender dos nossos pecados, das nossas maldades, dos momentos em que de maneira voluntária e às vezes involuntariamente nos dedicamos à prática do mal, deixamos-nos de fazer o bem, nos enveredamos por um caminho que não agrada a Deus, um caminho que é afastado de Deus. E quando nós falamos de arrependimento, é dar meia volta, é ir na direção errada e retornar para a direção certa. Deus continua, através da pessoa bendita de Jesus, chamando os seres humanos ao arrependimento. Arrependermos da violência que praticamos, arrependermos de tudo aquilo que tem ferido o coração de Deus, tem entristecido o Espírito Santo. O arrependimento do coração humano, ou seja, voltando-se para Deus, é algo que alegra o céu. Quando uma pessoa se arrepende, quando ela entrega a sua vida para Cristo e ela se arrepende, a palavra gloriosa do Senhor, ela diz que há alegria no céu por uma pessoa que se arrepende. Jesus nos fala sobre isso lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando nós temos ali 3 grandes parábolas. No versículo de número 7 do capítulo 15, ele diz assim: ó, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 10 ele fala assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém resolve
de maneira voluntária, reconhecendo os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e volta-se para Deus, a palavra de Deus diz que há festa no céu, que há alegria no céu, por uma pessoa que se arrepende, mais do que 99 que são autossuficientes. São pessoas que estribam-se em si mesmo, na sua própria força. Jeremias fala sobre isso. Ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne a sua força, o seu braço. Na verdade, tudo que nós precisamos é nos voltarmos para Deus. E Deus está falando conosco nesses últimos dias. Está nos despertando, está nos provocando. Tantos acontecimentos. É hora do Brasil, é hora da nossa nação, é hora de todos nós nos voltarmos mais aos pés do Senhor Jesus, com o coração aquebrantado, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, reconhecendo também a nossa pequenez, a nossa limitação humana que é exacerbada, e reconhecer que o Senhor é Rei, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Mas Deus nos chama também para atividades. Ele nos chama para o labor, para o trabalho. Jesus nos chama para o serviço. Ninguém é chamado também ao arrependimento para ter comunhão com Deus, para ficar parado. Todos nós temos um papel importante no reino de Deus. Todo mundo que se converte, que entrega a sua vida para Jesus, que se tornou um cristão, ele não pode ser um cristão que fique parado. Alguém que fique só se enchendo de Deus, só recebendo as benesses de Deus. Não, todos nós temos um papel, todos nós temos uma missão. O que foi que Deus deu para você? O que Deus nos deu para fazer? Qual é o dom espiritual que Deus concedeu para você? E o que você tem feito com esse dom? Como você tem se comportado? É importante que nós tenhamos essa consciência de que Cristo nos chama, mas não nos chama para ficarmos parados, para ficarmos estagnados, igual água de açude. Não, Ele nos chama para que nós tenhamos uma dinâmica espiritual contagiante, virulenta, que seja capaz de transmitir a paz que Ele tem, o amor que Ele tem, a salvação que Ele tem, a regeneração que Ele tem. Marcos, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que Jesus andava junto ao mar da Galileia, quando viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Homens simples, pescadores, e que agora são convocados, são chamados pelo Senhor para fazer a diferença, para serem verdadeiros proclamadores do Evangelho. Pessoas que logo em seguida, depois dos acontecimentos históricos que nós temos das Sagradas Escrituras, se tornariam grandes homens de Deus, pessoas que seriam instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que você está sendo nesse momento crítico de desespero em que nós estamos vivendo? Como você está conduzindo o seu chamado para a obra de Deus? O que você tem feito para pelo menos mitigar o sofrimento espiritual das pessoas? Eu fico muito alegre quando aqui na igreja Deus levanta pessoas de todas as idades para fazer grandes obras neste santuário. São pessoas compromissadas com o Senhor, pessoas que adoram, que louvam, pessoas que pregam, que evangelizam, pessoas que têm um amor de juntar as cestas básicas, de organizar tudo para ser distribuído. Tudo isso é o exercício ministerial do dom de Deus, do chamado de Deus. Não fique parado,
Deus chamou você ao arrependimento, chamou você para ter uma nova vida, chamou você para ser uma nova criatura, mas chamou você também para a batalha. Aliste-se no exército de Deus, coloque o seu nome e diga: eis-me aqui. Assim como Samuel, que depois de ter a explicação do sacerdote, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo te ouve. Deus está falando conosco. Deus quer nos levantar nessa última hora para sermos verdadeiros instrumentos de bênção para esta nação. Mas Deus chama também ao arrependimento, chama para a gente fazer a obra, mas haverá um dia em que o chamado é mais profundo. O chamado, ele tem um raio de ação profundo. É quando, no último dia, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, aqueles que estão no túmulo, aqueles que já dormem no Senhor, eles serão chamados à ressurreição. Essa é a maior esperança nossa, né? É a maior esperança que nós temos. É a esperança da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E nós aprendemos sobre isso não só nos evangelhos, mas aprendemos também nas cartas. Paulo aos Tessalonicenses, ele nos diz que o Senhor virá, e que aqueles que morreram em Cristo, nesse chamamento à ressurreição, eles ressuscitarão. E aqueles de nós que estiver vivo para esse momento, serão transformados. E esses dois grupos, né? A igreja que está militando, a igreja viva, a igreja que ainda estará sobre a face da terra, e a igreja que já triunfou, todas elas ao mesmo tempo, todo esse povo, não é duas igrejas, são dois grupos dentro da igreja: os que já triunfaram, os que já dormem no Senhor, e os que estão na militância. Todos eles, uns transformados, chamados à transformação completa, outros chamados à ressurreição, encontrarão o Senhor nos ares, e aí estarão para sempre com o Senhor. Em João capítulo de número 5, versículo 28, Jesus nos fala sobre esse chamado à ressurreição, dizendo o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Esse é o chamado dos chamados, e é a grande esperança. No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos traz um doutrinamento sobre a ressurreição. E em dado momento ele diz: olha, os corpos serão transformados. E para quem duvida, existem corpos celestes. Existe o sol, existe a lua, as estrelas. Assim como há esses corpos físicos, há também corpos espirituais. E é exatamente isso que vai acontecer conosco. Nós seremos ressuscitados em um novo corpo. É o chamado de Cristo por ocasião da vinda da sua igreja. Você perdeu um ente querido? Mantenha calma no seu coração. Eu sei que não é fácil. Você vai dizer: pastor Carvalho, isso é retórica. Não é não, isso é Bíblia. Todos nós sentimos a dor da separação, mas aguarde. Sabe por quê? Porque Hebreu diz o seguinte: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não retardará. Aleluia. Daqui um dia todos nós estaremos na glória com o Senhor. Então o Senhor também nos chama ao arrependimento, nos chama para o trabalho, mas haverá um dia que o Senhor nos chamará para sempre, através da ressurreição, através da transformação. E Cristo também nos chama, sabe para quê? Para possuir coisa boa. Ai, ai. Eu me lembro aqui agora que eu sou da década de 90, aceitei Jesus aí em 91, e foi uma época muito bonita, muito bacana, né? Salomão diz que ele não pode dizer que o tempo passado foi melhor do que esse. Não, não é que foi melhor não, só estou dando um exemplo, que foi a época das missões, época em que se levantou muita gente com ímpeto, com força de fazer missões nacionais, missões transculturais.
foi uma época muito boa. Aí recentemente, conversando com uma pessoa e falando sobre o trabalho da evangelização, sobre o reino, ele diz: olha, com o atual sistema eu não tenho coragem de ir, nem tenho coragem de dizer para um filho meu ser motivado para a evangelização, para o trabalho missionário. Oh meu Deus, meu coração ficou assim doído. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que a obra de Deus, ela é excelente. Por mais dolorosa, por mais penosa, por mais cruel, por mais que sejam tempos difíceis na obra, nós estamos fazendo uma obra excelente. Você está fazendo obra excelente, porque a obra de Deus é excelente. E Deus, Ele também tem um chamado para nós. É o chamado para possuir o reino. Aleluia. Lá no porvir, tudo que Deus tem para nós está guardado na eternidade que nós vamos entrar. Ele também nos chama para possuirmos o reino de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, sem entrar nos detalhes escatológicos, mas vejam só o que diz Mateus 25, 31 e 34. Eu vou colocar para você ver aqui, veja só. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus preparou coisas boas para a sua igreja, coisas boas para o seu povo. E é por isso que Ele nos chama ao arrependimento, é por isso que Ele nos chama ao trabalho, é porque nós temos coisas boas, porque depois de nos chamarmos à ressurreição, entraremos no grande reino, e estaremos aí para sempre com o Senhor, vivendo uma nova dimensão de vida. Olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você com muita propriedade, a partir do texto das Sagradas Escrituras. Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança, se tudo que nós queremos para a nossa vida reside apenas no mundo atual, ou seja, apenas nesse sistema de coisas, sistema de mundo que nós estamos vivendo, nessa vida que a Bíblia diz que é como um palmo, se Paulo diz que a nossa esperança é só essa, e não no porvir, e não na eternidade, nós somos as pessoas mais miseráveis, porque tudo aqui demonstra falibilidade. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte: toda a glória humana é como a flor da erva, cuja flor seca quando nela o vento sopra. Ela seca, ela murcha, ela seca, ela cai, soprando nela o vento, soprando nela o hálito do Senhor. Ou seja, um estado de falibilidade da glória humana muito patente. É por isso que a nossa esperança maior, ela tem que ser na vinda de Jesus, ela tem que ser no retorno de Jesus, porque Jesus virá para levar a sua igreja para si. Eu oro para que todos nós, eu e você, sejamos cada vez mais despertados pelo Espírito Santo de Deus, para nos concentrarmos mais e atentarmos mais para os valores espirituais e para o chamado de Deus todos os dias para nós. Todos os dias Deus está chamando, meu amigo, minha amiga, Deus chama você ao arrependimento. Pastor Carvalho, eu cometi tanta besteira na minha vida, o senhor não faz ideia como a minha vida é. Meu amigo, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior a doença, mais a eficácia do medicamento. E Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes, não os sãos. Quanto maior o pecado, mais a graça de Deus é manifesta. Basta que para isso a gente compreenda o chamado de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. Eu oro para que Deus continue iluminando as nossas vidas. E o Senhor continua chamando as pessoas. Você pode ficar tranquilo.
nesse tempo da graça, Deus, o Espírito de Deus não para. Todos os dias Ele está nos provocando, todos os dias Ele está nos iluminando. Eu quero concluir essa breve reflexão, deixando para todos vocês o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, e do versículo 12 ao 19. Preste muito bem atenção ao que diz aqui. Olha isso assim, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação. Olha só a palavra aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, a persistência. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Portanto, havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha só, por falta de estar atento os ouvidos atentos ao chamado de Deus, para o compromisso com Deus, para viver com Deus, alguns dos nossos antepassados espirituais, dos israelitas, que palmilharam pelo deserto, não entraram, apenas Josué e Caleb, exatamente por falta de atenção, por não compreender esse chamado, por falta de desobediência. Então a palavra de Deus diz, ó, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, deixa Deus entrar no seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos que aqui estão, né? Que bom, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, que maravilha, todos distantes, isso é muito bom. E Deus abençoe você, abençoe sua casa. Você quer aceitar Jesus como Salvador, como você está aí? Eu vou fazer uma oração agora, e nós vamos estar orando por vocês. Enquanto eu oro, os irmãos já se organizam para fazer a conclusão aí, tá bom? Louvando a Deus através da canção. Vamos orar neste momento, vamos nos colocar diante de Deus. Quero orar por você também, quem sabe você está passando por algum momento, alguma barreira na vida, enfrentando alguma adversidade, todos nós enfrentamos, mas vamos orar agora. Amém? Eu oro por você daqui e você ora de lá também por mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te adoramos, meu Senhor. Nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus bendito de toda a terra. Nós entendemos, Senhor, que tudo está patente aos Teus olhos, que nada passa de largo, ó Deus, conosco, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu oro neste momento pelas pessoas que estão acompanhando o culto nessa hora, onde quer que elas estejam. Senhor, que a Tua bênção esteja com suas famílias, abençoe-as poderosamente, estende as Tuas mãos, dá da Tua graça. Pai, eu oro por aqueles obreiros, obreiras, que já tiveram um chamado de Deus, porém estão, ó Deus, quietos, parados. Que a bênção do Senhor, meu Deus, possa alcançar-lhe, dando-lhe despertamento, para que eles continuem sendo grandes instrumentos nas Tuas mãos. Eu oro por aqueles que estão entregando suas vidas a Ti neste momento, te aceitando, Jesus, como único e suficiente Salvador. Perdoa os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, enche do Teu Santo Espírito e da graça. Eu oro também por aqueles que estão doentes, que estão acometidos de enfermidade, aqueles que estão vivendo uma depressão profunda, onde quer que estejam nesta hora, que a Tua mão, meu Deus, acalentadora, seja com elas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Quarta-feira nós estaremos aqui com um grande culto de ensino da bendita e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus.
estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqui presentes, sejam com todos aqueles que estão nos acompanhando, cultuando conosco através da internet, seja com a nossa nação, não só hoje, mas para todos sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe você, uma ótima noite e até a quarta-feira, se Deus quiser. Os irmãos com o pós-lúdio aí de adoração ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluias. O amado da nossa alma vem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça no Senhor Jesus. Abraça-me, abraça-me, abraça no Senhor com seus braços de amor. Quero ser como criança, Te amar pelo que és. sim, Pai. Voltar à inocência, aleluia, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, Meu Senhor, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Jesus, Abraça-me, abraça-me, Jesus. abraça-me, abraça-me, Abraça a tua igreja, aquele que está cansado, com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. abraça-me, abraça-me, Sinto o abraço de Deus com seus braços. de amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.